Graça e paz, criançada! Tudo bem com vocês? Como eu prometi, estou voltando hoje com mais uma história bíblica. E a tia sempre fala que os recursos que Deus nos dá através da sua palavra, essas histórias, nos servem como um encorajamento para a gente aumentar a nossa fé, ver como o povo do passado nos ajuda, nos mostrando que também passaram por problemas como o nosso, mas confiaram em Deus, assim como a gente também pode confiar e vencer. E não sei se vocês se lembram, a nossa última aulinha, nossa última história foi sobre a Páscoa. Nós falamos sobre Moisés, libertou o seu povo do Egito, e nós falamos sobre Jesus, que tinha um plano muito maior, que ele apresentou então o céu, que lá terão ruas de ouro, onde a gente vai morar. Tia também falou sobre o pecado, a mancha que a gente tem no nosso coração que desagrada a Deus, Desde Adão e Eva, nós então estamos com o nosso coração inclinado às vontades erradas, que não glorificam a Deus, mas que quando a gente reconhece que Cristo morreu em meu lugar e no seu, para pagar pelos nossos pecados, ele então na cruz nos convida a nos dar um coração puro, branco como a neve. Assim como a gente crê que ele morreu no nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, ele ressuscitou no terceiro dia e nós cremos então e passamos a crescer, a entrar em fase de crescimento, orando, falando com Deus, que é a nossa ligação. A gente passa então a estudar a sua palavra, a crer no Senhor através dos ensinos que a tia dá no cultinho infantil, o pastor no culto, os vídeos que a gente está tendo como recurso agora nessa quarentena, e a gente então passa a crescer como as plantinhas. E pegando um ganchinho aí vai ser a nossa aula. Quando a gente vê essa corzinha verde, a gente lembra do crescimento. Então a tia Camila escolheu uma parábola para a gente estar conversando. E aí você pode perguntar assim, tia Camila, o que é uma parábola? Parábola são ensinamentos que Jesus usou num determinado período da Bíblia para ele explicar aos discípulos, à multidão, às pessoas que estavam ouvindo a ele de uma forma mais fácil, comparando aquela história e aplicando no que a gente pode fazer hoje em dia também. E a tia Camila separou então a parábola do semeador. Se você quiser acompanhar depois e estudar, está lá na palavra de Deus, na Bíblia, em Mateus, no capítulo 13, tá bom? Ela começa falando que Jesus explicava para uma multidão de pessoas, muitas pessoas iam atrás de Jesus, umas queriam conhecer as histórias que ele trazia, os ensinamentos e aprender mais sobre ele. Outras só queriam milagres. Não que os milagres de Jesus pequeno não sejam importantes, são importantes. Só que muitas pessoas se esquecem do milagre maior que Jesus nos ensinou, que é o milagre espiritual nos trazendo a vida eterna. E algumas pessoas não queriam saber disso, só queriam saber de milagres. E aqui, Jesus então passa a explicar para essa multidão sobre os seus ensinamentos. E ele usa essa parábola para falar com os seus discípulos. Então vamos começar. No versículo 3 diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E foi o semeador, então, semeando por onde ele passava. Vamos lá. Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vindo as aves, comeram as sementes. Ficando aqui que depois a gente vai usando. Versículo 5 e 6. Outra parte caiu em terreno rochoso. Tá vendo essas pedrinhas aqui? Era terreno cheio de rocha. Só que era pouquinha terra, tá vendo? Não tinha muita raiz. E logo quando veio o sol, aquela pequena plantinha que estava crescendo, o sol foi e queimou a plantinha toda e queimou sua raiz
e a planta então secou-se. Vamos continuar. Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos. Olha os espinhos aqui, ó. A plantinha até cresceu, mas quando ela foi crescendo, os espinhos cresceram junto com ela. E sabe o que aconteceu, pequeno? Os espinhos cresceram tanto que sufocaram a plantinha. E a plantinha, então, secou. E ela não produziu nenhum fruto. Versículo 8 diz que outra semente, enfim, caiu em terra boa. E sabe o que aconteceu? Ela deu muito fruto. Olha quantos. Ela deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E os discípulos ouviram essa história que Jesus contou. Eles ficaram pensando, e eles falaram assim: Jesus, o que você quer ensinar isso pra gente? Qual o ensinamento que você quer nos dar? E Jesus, então, explicou para eles que a semente é a palavra de Deus e o solo é o nosso coração. E que o semeador saía semear a palavra de Deus e caía no terreno do nosso coração. Vocês se lembram quando a tia Camila começou falando da multidão que seguia Jesus? Algumas pessoas queriam só os milagres. Outras queriam também o milagre daqui, da nossa vida em si, e o milagre da vida eterna. Os que não queriam saber sobre os ensinamentos de Jesus eram chamados de corações duros. Por quê? Eles nem sequer deixavam a palavra de Deus trabalhar. Mas tinham outros que queriam ouvir sobre Jesus, tudo que ele falava, queria aprender e queria a vida eterna. Estes tinham o coração muito bom. E esses eram bem-aventurados, aqueles que ouviam a palavra de Deus, que deixavam a semente no seu coração fazer, então, muitos trabalhos legais, trabalhos que Deus vai fazendo de pouquinho em pouquinho e vai nos transformando em uma pessoa melhor. E os discípulos ouviram essa história. E aí, Jesus começou a explicar, então, o que significava cada palavra que ele usou nessa história. E a tia também vai explicar para vocês. Lembra quando Jesus falou sobre o semeador, que ele saiu a semear? E que logo depois, a palavra que estava no meio do caminho, ou a semente, os passarinhos comeram? Ele se referiu à palavra de Deus que cai no pessoal da multidão lá que não quer muito compromisso com Deus. Logo vem o inimigo e tira então aquelas mensagens que Jesus estava ensinando para eles. Eles não queriam nenhum compromisso com Deus. Mas Jesus também ensinou, lembra do segundo? Da plantinha que caiu no terreno rochoso? Jesus falou que assim como essa plantinha que caiu no terreno rochoso, tem algumas pessoas que até recebem Jesus no seu coração com alegria. Mas essas pessoas não têm muita presença na igreja, a sua fé vai variando muito de acordo com seus problemas, não quer compromisso com a palavra de Deus. E aí, quando começam os problemas, sabe aquela criança que quando a tia tá lá fazendo o apelo na hora da salinha do cutinho, se alguma criança quer aceitar Jesus, e aí tem sempre uma criança que fica assim, tia, eu quero, eu quero, eu quero. Aí ela faz a oração, entrega seu coração a Jesus. Só que durante a semana, aquela criança vai tendo um comportamento muito feio. Ela xinga, ela desobedece, ela bate no amiguinho. Aí, quando vem as pessoas e falam assim, ué, criança, mas você não é da igreja? Você não tem Jesus no seu coração? Aí ela logo se enraiva, faz bico e fala assim, eu não quero esse negócio de igreja, não. Eu quero ser do jeito que eu sou. E aí, criança, logo quando vem esses problemas, essa criança, ela perde o ânimo. Ela, então, começa eu não vou querer isso, não. E aí, ela desanima de andar nos caminhos de Deus e aprender sobre a sua palavra. Mas
continua. Se lembram que em seguida ele falou também sobre a semente que cai nos espinhos? Então, aqui ele também quis dizer que tem até algumas pessoas que crescem. Lembram da nossa plantinha? Vou mostrar aqui para vocês. Ela até cresceu, só que veio os espinhos e sufocaram elas. Jesus ensinou que assim como essas plantinhas dos espinhos, tem algumas crianças, algumas pessoas que até recebem ele no seu coração. Só que seu coração também tem alguns espinhos. Tia Camila, como assim espinhos? Às vezes o seu coração são crianças que querem ser muito ricas, querem virar youtuber, ficar famosa, ter muita curtida, muito amei. São pessoas que também querem ter muito diamante, muito ouro, ter dinheiro para só querer comprar roupa, ficar bonito, toda maquiada. Tia Camila, tem problema em ser rico? Não, não é isso que tia Camila está querendo dizer. Tia Camila quer dizer que os espinhos aqui que fazem o seu coração adoecer são coisas da nossa carne. Se você pensa em só ser rico dia e noite, dorme pensando nisso e não tem tempo para Deus, isso é um espinho que pode crescer no seu coração e acabar sufocando a palavra de Deus que foi semeada. Também não tem problema você ser youtuber. Tia Camila está usando o youtuber para falar sobre Deus para vocês. Mas a tia Camila não quer a glória. A tia Camila quer que Deus seja revelado através do dom e talento que eu recebi, que Ele me deu. Talvez nós tenhamos algumas crianças que têm o dom de cantar, de contar histórias, mas se essas pessoas não cantam para testemunhar sobre Deus, esse espinho que está lá no coração dela, que ela não usa para glorificar a Ele, pode acabar adoecendo o seu coração e aquela sementinha que foi plantada ali pode acabar sendo sufocada por esses prazeres da carne, por essas fascinações, que geralmente, pequeno, essas famas, elas não duram muito tempo. A fama acaba. Mas a palavra de Deus que está no seu coração, ela dura para sempre. E aqui, Jesus quis dizer que assim como esses espinhos que podem sufocar a sua palavra, essas questões também de fama, de vontade da nossa carne, também pode ficar no nosso coração e acabar matando a sementinha que foi plantada. Mas a história não termina por aí. Ele diz também que outra parte da semente caiu em terra boa. Sabe de quem que ele está se referindo? Essas pessoas que cresceram e que deu fruto? Ele está se referindo, criança, a mim e a você. Pessoas que aceitaram a Jesus no seu coração através da sementinha que foi plantado. Às vezes uma história que a tia contou no cultinho infantil, uma mensagem que o pastor pregou, um missionário que falou sobre Jesus para você e você aceitou Jesus no seu coração e deixou a sua palavra transformar todo o seu coração e através de Jesus você recebeu um coração novo, branquinho, sem pecado algum. Isso é arrependimento. Arrependimento, querido, é quando você muda de atitude e decide não fazer mais, porque você sabe que se você fizer, você vai desagradar a Deus. Essas crianças que oram, que leem a Bíblia, que vão à igreja, que dão bom testemunho, né, que têm a sua fé guardada em Deus, essas crianças mostram que todas as suas raízes estão firmes, seguras no nosso Senhor. E elas, então, passam a dar fruto. E essa foi a semente que Deus plantou no nosso coração e que Jesus explicou através dessa parábola. E hoje, querida tia Camila, quer te fazer uma pergunta, também através dessa parábola. Qual árvore que você quer que seja plantada no seu coração? Qual é a semente que você quer que seja lançada no seu coração? Se você voltar um pouquinho no capítulo 12, diz que só há dois tipos de árvore. A árvore que dá fruto bom e a árvore que dá o fruto ruim. E que pelo fruto nós vamos conhecer essa árvore. Qual árvore que hoje
você quer que cresça no seu coração? A árvore que dê frutos bons, através da palavra de Deus? Ou aqueles frutos que duram muito pouco tempo, que pode até trazer fama ao seu coração, mas que logo, logo vai passar? Jesus, ele traz palavras de vida eterna, e essas palavras, no momento de adversidade, elas acalmam o nosso coração. Essa é a sementinha que Jesus quer plantar no seu coração. E essa é a sementinha que a tia Camila também quer deixar para você. Você quer essa semente no seu coração? Nós podemos orar juntos nesse momento? Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Agradecer a Deus porque um dia Ele plantou essa sementinha no nosso coração e ela cresce até hoje. E se a gente obedecer cada ensinamento que Jesus nos diz na sua palavra, sabe o que vai acontecer, pequeno? Nós vamos dar muitos frutos. E essa vai ser a próxima aula que a tia Camila vai falar. Agora, a tia Camila queria orar com você sobre esses ensinamentos, essas palavras e sobre tudo que Deus tem feito no nosso coração. Fecha o olhinho para a gente orar juntos. Vamos lá? Pai, nós te agradecemos por esse momento muito especial, momento em que o Senhor falou aos nossos corações através da sua palavra, através da parábola do semeador. Muito obrigada, Pai, porque um dia a sua palavra chegou aos nossos corações. Se não chegou, chegou agora através dessa mensagem. Nós te agradecemos porque o Espírito Santo está no nosso coração, nos convencendo de todo o nosso pecado e nos mostrando que a gente hoje tem um Salvador que se chama Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelo meu lugar e pelo lugar das nossas crianças, para pagar os nossos pecados. Muito obrigada, Pai, porque no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou, nos mostrando então que o Senhor aceitou então a oferta do seu Filho amado na cruz em nosso lugar. Nós pedimos nesse momento por cada criança, cada papai, cada mamãe que está ouvindo agora essa mensagem. Pedimos que o Senhor possa estar fazendo com que essa sementinha que foi lançada no coração de cada um cresça e que dê muitos frutos e que essa mesma sementinha possa estar gerando outras sementes no decorrer do seu dia, conforme essas crianças forem falando para os seus amiguinhos, para a vovó, para o vovô, para a mamãe e para todos os que eles tiverem contato. Te agradecemos pelos pastores, pelos missionários que têm levado a sua semente, a sua palavra a cada um que encontra também. Te pedimos, Pai, que a sua palavra esteja nos ajudando também nesse período de quarentena. Muito obrigada por esse presente que o Senhor nos dá, que é a sua palavra crescendo no nosso coração. Nos ajude a ser pessoas melhores, obedecer mais o Senhor e glorificar o seu nome com as nossas atitudes, com tudo aquilo em que a gente pensa, fala e que a gente faz. Nos ajude, Pai, é o que nós te pedimos. No nome de Jesus, amém. Amém, criança? Você orou comigo? E a tia, então, queria falar para vocês que essa vai ser a nossa próxima história. Fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Fala que quando a gente começa a crescer, a arvorezinha que está no nosso coração, a gente começa então a dar fruto. Fruto que o Espírito Santo trabalha dentro da gente. E se você quer acompanhar, só se inscrever aí embaixo no nosso canal, apertar o sininho, que quando chegar as próximas histórias, você vai ficar sabendo, tá bom? Ó, espero que você tenha gostado dessa história. Se você quiser, mais uma vez, estudar em casa com o papai e com a mamãe, tá lá em Mateus, capítulo 13, tá bom? Deus te abençoe, querido. Fica com Deus.